Muito bom dia a todos, eu sou o Alexandre Bavoso e está no ar o seu programa Bastidores dessa semana. Hoje é 26 de abril, Lirola. Pois é, estamos de novo no final do mês. E olha, sabe por que você está aqui de novo? Não sei, porque eu fui convidado. Sucesso total semana passada. Poxa, que bacana. A gente deixou aquele gostinho de quero mais, a gente falou de vários assuntos. E o pessoal viu, mas ele só falou um pouquinho e foi embora. Falei, programa Bastidores é isso. Semana que vem é um compromisso, vamos falar sério, só que de uma maneira descontraída sobre LGPD. Fique ligadinho aí. Por que a Simone Marinello, nossa amiga de coração da Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba, está na bancada, Simone? Bom dia. Bom dia, ouvintes, bom dia, Alexandre, Adilson. É um prazer estar aqui novamente, principalmente aqui junto do Lirola, que traz aí bastante conhecimento e vou tirar todas as minhas dúvidas hoje também sobre LGPD. E é isso que nos motiva a estar aqui com o programa Bastidores, hoje falando de não é um produto e nem um problema, é uma solução. E a gente precisa da ajuda de um mestre, que é o Oswaldo Lirola, que através da associação, a Simone Marinello, que nos apresentou, a gente demorou uns 4, 5 segundos para ficar amigos. E estamos aqui. Muito obrigado mais uma vez por estar com a gente, Lirola. E LGPD ainda assusta, né? Vamos tirar isso da frente? Vamos tirar esse monstrinho da frente? Sabe por que precisa? Porque assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela já existe há 5 anos, a lei já foi sancionada há 5 anos, e as pessoas veem a lei como uma coisa muito distante. Ah, isso daí é para uma empresa que tem site na internet, isso é para uma empresa... Não, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela atinge o pequeno empreendedor, ela atinge a papelaria do bairro, ela atinge pessoas que trabalham com dados de terceiros. Então, a lei é aplicada a qualquer empresa que se dispõe a pegar os dados de um terceiro. Então, e por que veio a lei? Por que existe a lei? O fato principal hoje, o seu maior patrimônio são os seus dados pessoais. A lei não veio para atrapalhar a vida do empresário, mas ela veio para cuidar da privacidade das pessoas, do cidadão. É uma lei feita para o cidadão, para que as empresas que se dispõem a usar os dados dela, seja muito claro para ela e respeite a privacidade de cada um. Então, isso é uma das coisas que nós, pessoas físicas, CPFs, sempre cobramos. A gente sempre achou invasivo por algumas ou muitas empresas sobre o que eles fazem com nossos dados. A minha empresa teve uma época que ela ficava ali na Senador Queiroz, sabe, do escritório da minha janela, eu via 25 de março lá. Cara, a gente comprava dado em CD. Exatamente. Como que faz isso? Como é que as pessoas... Verdade, eu lembro disso aí. Entendeu? Mas ali são os meus dados pessoais. Então, a lei diz o seguinte, não, se você precisa pegar os dados de uma pessoa, você tem que ter parâmetro e você tem que ter respeito à privacidade. E para quem acha que isso é uma lei que não pega, ela foi incorporada no artigo 5º da Constituição Federal. Então, pessoas, cidadão, você tem o direito em privacidade de seu dado. Você tem o direito de exigir que as empresas respeitem seus dados pessoais. Empresas, entenda como funciona, porque hoje existe uma lei que tem sanções administrativas severas, que vai desde de uma advertência até a exposição na mídia sobre privacidade de dados, até multas que giram em torno de 2% do faturamento bruto a 50 milhões. É para quebrar a empresa. Lirola, aproveitando aí o gancho, a gente sabe que existe uma luta em cada segmento para a gente deixar mais claro possível, né? Mas eu sei que existe dentro da mente do ser humano... isso aí só serve pro Ronaldinho, pro Neymar, que tem dinheiro. É por aí? Não. Qual que é o grande problema, assim, e por que nós estamos passando por um processo? O problema é cultural. A nossa cultura não é uma cultura de privacidade. É isso que emperra. Porque, na verdade, quando você vai começar a estudar a lei, você percebe que é o básico. A lei, ela protege o básico. Por exemplo, são 3 pilares da lei.
Tá? Então, você tem uma empresa, e a empresa, para pedir uma informação minha, a lei diz que você tem que ter três pilares. Primeiro é a transparência. Você tem que deixar claro para mim o que você vai fazer com meus dados. Segundo, é a finalidade. Eu não posso pedir um dado sem finalidade. Tem que ter um porquê você pegar meus dados. Sem dúvida. E terceiro, necessidade. Quando você pede meus dados, que dados você precisa? Eu vou dar um exemplo do dia a dia nosso, tá? Eu tenho uma papelaria aqui no bairro e eu estou precisando contratar uma balconista. E você coloca aí na sua rede social, preciso de balconista, manda para nós o currículo da pessoa. O que é o currículo? São os dados da pessoa. Sim. Se eu solicitei os seus dados, então a responsabilidade dos seus dados passa a ser minha, correto? Bom, eu já tenho aí uma transparência, eu tenho que deixar transparente. Olha, eu estou pegando o seu dado para essa finalidade, que a finalidade é participar do processo seletivo. Só. Então, existe uma finalidade. E tem um limite, é isso. É isso. Tá. Então, se eu falei para você de forma transparente que é isso, e eu contratei uma balconista e foi entregue 60 currículos, e os outros, o que eu faço? Sabe o que as pessoas fazem culturalmente? Elas viram o contrário e usam de rascunho. Os dados de uma pessoa, não. Entendeu como problema cultural? Eu não posso fazer sem maldade isso. nenhuma, isso não é pode maldade. parar nas Por isso mãos que a gente erradas, por isso que a gente tá colocando para as pessoas, porque o vazamento de dado, na maioria das vezes, acontece, não é nem acidental, acontece no dia a dia por um problema de a gente não pensar o que é dado. O que é a privacidade de dado? Eu não posso pegar isso. Por exemplo, se esse meu currículo não me interessou, aí a Simone ela tem a empresa dela. Eu posso pegar esse currículo que não me interessou e passar para a empresa dela? Claro que não. Sem o consentimento? Sem o consentimento eu não posso, porque eu entreguei para você para aquela finalidade específica. Então, você fez um acordo comigo. E a partir daí, se você quiser fazer algo a mais, você precisa me informar. Então, a lei é isso. Ela está colocando realmente qual é básico. a regra do jogo. Isso é básico. Isso, você entendeu? Por isso que eu falo que é a lei da empatia. Então falta um pouco assim de... Por isso que eu falo que é um problema cultural, porque a gente está acostumado a isso, a comprar um CD com os dados. E depois reclama, entendeu? Né? Por exemplo, reclama de que o celular não para de tocar com... empresas oferecendo empréstimo consignado. Pois é. Troca o Claro pela TIM, Vivo pela não sei o quê. Tudo vem de onde isso? Cai do céu? Então, da onde veio os dados? Entendeu? É. E as pessoas associam muito também isso com questões que são digitais. Não é digital a questão. A maioria dos vazamentos dos dados acontece no dia a dia por falta de conhecimento. Só por isso. Por exemplo, eu fui esses dias num órgão, que eu não vou citar o nome, e eu tinha que preencher uma ficha. Essa ficha, o que acontece? Por um problema de economia mesmo, em vez de ter uma folha para cada pessoa, eles pegam uma folha, dividem em 10 blocos, e o primeiro escreve os dados dele. Aí ele vai... O segundo já vê os dados. Eu já acabei de vazar o dado, o segundo vazou o dado. Pô, não pode fazer isso. Você não pode vazar meu dado. Entendeu? É muito sério, né, gente? E são pequenos detalhes que na prática a gente nem imagina. Então é um cuidado mínimo, seja o do currículo, que é muito comum acontecer, né, de virar rascunho, quanto é essa questão também do site, né? Lembra que você... O site, assim, o site ele é muito complexo, por quê? Porque hoje em dia, nos dias de hoje, quando eu quero conhecer uma empresa, o primeiro passo que eu faço para conhecer uma empresa é no online. Eu não vou fisicamente na loja, eu faço uma pesquisa, geralmente as pessoas dão uma googada, que eu digo, né? Coloca lá no Google deles qual é a dor dele, o que ele está precisando. Geralmente ele não dá o nome da empresa, ele fala, olha, eu estou precisando comprar tal coisa. Eu estou com essa necessidade, preciso de um dentista tal. E o Google vai me retornar. Então, e ali você clica e você vai visitar várias plataformas. Ou seja, o meu primeiro contato com a sua empresa é o site. É o nosso cartão de visita do mundo moderno. O primeiro passo é visitar o site. Só que o site ele é muito importante para uma empresa, extremamente importante. Só que eu olhando o site, eu já consigo perceber se a empresa está respeitando as minhas privacidades.
Então, por exemplo, aparece lá na parte do site lá, hoje em dia todo mundo vê por causa da LGPD, por isso que aparece lá. Você aceita o tal dos cookies? Uhum. A turma acha que é aquele biscoito de comer Isso, gotinha de chocolate. entendeu? Por quê? Porque o site ele faz a captação dos seus dados. E ali você está dando a permissão para que ele pega, a permissão sim ou não. Mas erro básico que acontece. Você para acessar o site, você aceita tudo? Aceito. Se você não aceita, não. Eu tenho que ter a opção. Aceito e não aceito. Eu tenho o direito de não querer. Se você não quiser, não dá para ver certas Mas, coisas. assim, mas você olha o site assim que as pessoas não têm nem isso. Ou você aceita ou você aceita. Não. Já tá fora da lei. Tá fora. Segunda coisa, depois que você está lá dentro, não é só isso que o site faz. Então, eu consigo, eu e a LGPD, através do site, eu consigo perceber se a empresa está em processo de conformidade com a lei. Que é o que você fala chama de maturação aqui no teu site. Isso, eu falo maturidade. Inclusive, no meu site, eu tenho lá um formulário de maturação, onde eu exponho para as pessoas entrarem, preencherem um formulário, não precisa nem me enviar no final, mas só para elas entenderem em que processo de maturação ela está dentro da lei. Eu posso compartilhar ele aqui? Pode, eu agradeço. Por quê? Porque nesse processo de maturação, ali praticamente eu estou dando a dica de, no dia em que você tiver um problema, porque o seu dado você vai vazar dados das pessoas, o vazamento de dado não é uma questão de vai ou não vai, é de quando vai acontecer. Porque vai a dúvida ou o costume, como você disse, Isso. que é a cultura, é sempre assim, esse negócio não pegou, não vai pegar. Não vai acontecer. Né? E quando acontecer, o que vai definir você tomar uma multa ou não? É o quanto você se preparou para esse momento. Isso não é colocar medo, não, né? Não, isso é informar. Não, isso aqui a gente está colocando por quê? Porque isso é real. Medidas preventivas. Então, aqui, para a câmera, 5. Para quem não entendeu isso, vocês estão isso aqui, 5 anos atrasado. As pessoas estão recebendo processos na justiça desde 2018, quando a lei foi sancionada. Desde 2018, as pessoas que se sentem com o seu dado privado vazado ou usado de maneira sem um consentimento dela, ela está acionando na justiça e ganhando os processos da empresa. Posso dar um exemplo aqui do dia a dia? Por favor. Um conhecido, ele comprou um apartamento, tá? E no dia que ele comprou o apartamento, nesse apartamento na planta, já estava pronto o apartamento, ele comprou. No dia seguinte, uma pessoa ligou para ele oferecendo para fazer a decoração do apartamento. Opa, pera um pouquinho, amigo. Coincidência, né? Como é que você sabe disso? Ele acionou na justiça e a incorporadora teve que pagar uma multa de mais de 100 mil reais de indenização para ele, porque vazaram o dado dele. Então você percebe que, mas assim, no nosso dia a dia, na nossa cultura, puta, vou passar para o meu amigo, acabei de vender. Não, gente. Não, nós estamos falando de privacidade de dado, nós estamos falando de artigo 5º da Constituição Federal, entendeu? É um direito meu, você não tem o direito de passar os meus dados. Então você começa a perceber que a lei é uma lei que veio para proteger eu, não a minha empresa, você, a Simone, todos nós. Então é uma lei que veio para nos proteger, por quê? Porque o que mais as empresas querem é os nossos dados. Né? Facebook, quanto você paga de mensalidade no seu Facebook? Você paga os seus dados, né? Que eles exploram. O que eles querem são seus dados. As empresas querem seus dados. Os problemas que a gente já viu, que são poucos que eles mostram, mas desde o Wikileaks, que começou aquela bagunça toda, né? Não é misturando assunto, não. É que tudo isso está ligado ao que o Liró está falando. Você quer ver um outro problema seríssimo que a gente tem? É que assim, quando não aparece muito na mídia, parece que não existe. Mas esse é meu dia a dia e eu acompanho os processos. E parece que a gente está aqui para botar medo nas pessoas. Não é ao contrário, é para dar embasamento, para ele se armar e para ele proteger os dados dele, da empresa dele, dos funcionários dele, que hoje chama colaborador, e de quem vier a passar por ali. Mundo real, tá? Para mim sequestrar o Bavoso, vou pegar o Bavoso para sequestrar, você está muito trabalho para mim, Bavoso. Você tem que comer, tem que ir para Marmitex, eu tenho que colocar alguém para tomar conta de você. Para, Bavoso. Eu gosto de pizza. Não dá não, entendeu? Você dá muito trabalho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sequestrar, não o Bavoso, eu vou sequestrar os dados da empresa do Bavoso. Vai vendo. Então, eu vou dar um exemplo prático para você de um cliente, clínica de urologia. A pessoa recebe a ligação, o celular dela, falando, olha, estou com todos os dados dos seus pacientes, eu quero 200 mil reais. Sequestrei seus dados.
Você entendeu o problema? Do que é a importância dos dados? Não, isso é mentira. O cara foi na rede social e publicou na rede social o laudo de um dos pacientes dele. Nossa. Não é só a questão financeira, o que acontece com a moral. Então, essa relação dados é uma coisa extremamente séria. Então, laboratórios, clínicas, tudo está envolvido. Eu te mostro matéria. Não, sequestram dados de cartório. Sequestraram dados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Só isso? Você está entendendo? Imagina o estrago. Como essa questão dos dados é uma coisa extremamente séria. E por que precisa regulamentar isso? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que regulamenta para proteger o cidadão. O cidadão. Então, se uma empresa se dispõe, porque ela precisa dos dados, ela não é contra a empresa. Não está falando empresa, você não pode pegar dados. Não. O que ela está colocando é o seguinte, empresa, a partir do momento que você se dispõe a pegar o dado de uma pessoa, então você precisa seguir estas normas para que você proteja os dados. O dado vai vazar? Vai. Mas quando eu for partir para cima, eu quero saber o seguinte, o que é que você fez para que isso não acontecesse? Exatamente. E aí, qual dentro a intenção, do escopo, né, de não acontecer. uma das primeiras coisas que eles vão te cobrar, e vão cobrar, se você pegar o checklist da própria Agência Nacional que cuida disso, né? Na primeira página está escrito assim lá, treinamento. Não existe implantação da Lei Geral de Proteção de Dados numa empresa sem a troca cultural. Então, se eu não treinar os funcionários, explicar o que é, o dado vai vazar. E mostrar a importância, vai vazar. né? Lirola, gostaria de reforçar o convite que eu te fiz a semana passada, porque a gente prometeu que a partir desse programa aqui, eu até trouxe um disco de vinil a semana passada para a gente ter o lado A e o lado B. Esse é o lado A do Lirola. Técnico, né? Consciente, professor, palestrante, muito legal. E aí a gente vai começar a pegar temas, por exemplo, nós demos uma explorada geral da Lei Geral de Proteção de Dados essa semana que vem, muito provavelmente vamos pegar 3 assuntos para você digerir junto com a gente, pode ser? Isso, pode ser. Antes da gente virar para o lado B, eu posso só dar um exemplo que eu acho fundamental para por favor, que a gente já vai para o agradecimento. Empresário, as empresas, elas estão entrando em compliance, ou seja, em conformidade com a lei, elas estão seguindo as regras. Isso é um processo que demanda muito tempo. Dependendo da empresa, vai demorar 1 ano, 1 ano e meio. Então, 5 anos atrasados. Entendeu? Então, existe esse processo. O que acontece? Quando uma empresa entra nesse processo de compliance, uma das coisas que a gente cobra enquanto consultor é: eu estou em conformidade com a lei e estou pegando os dados dos meus clientes. Aí tem uma agência que vai fazer o marketing para mim, por exemplo, ela vai fazer um mail, uma mala direta. A partir desse momento, eu estou transferindo para um terceiro os dados do meu cliente, que eu sou responsável. Essa empresa que eu estou transferindo os dados, ela também está em conformidade com a lei? Não está. Não vou contratar. Muito sério. Não vou contratar. E informação para vocês. Eu tive o conhecimento, eu fiz o curso, muito fantástico curso que o Cauê, um abraço Cauê, fantástico curso que você fez do Sebrae, ele junto com o Sebrae e a Associação Comercial, eles fizeram um curso fantástico sobre licitação pública. E lá no curso de licitação pública eu fiquei sabendo que a Prefeitura de Caraguatatuba contratou uma empresa para colocar a Prefeitura em compliance. Então, gente... Vamos se ligar e vamos nos adequar. Então, vocês precisam se adequar. Legal. A lei está aí, ela já existe e vocês já estão sujeitas a sofrer sanções administrativas. Mas enquanto não sofreram, não espera acontecer. Já entra em conformidade com a lei. Lirola, agradeço demais. Semana que vem vamos pontuar mais alguns detalhes sobre a LGPD. E agora a gente vai fazer um rápido agradecimento aos nossos apoiadores culturais. Na sequência, lado B. E olha, lado B, tá todo mundo curioso. O que é esse tal do lado B? E você encontra um pouquinho disso no Vlog, né? Que é lirola.com.br/vlog ou vlog, que na verdade o Lirola falou uma coisa que ele está coberto de razão. O pessoal está cada vez mais gostando de vídeo e não quer ler. Então ele falou, então vamos fazer em vídeo. Conta para nós, Lirola, por favor. A ideia é essa, né? Então esse projeto, né, que é o vlog do lirola.com.br, ele é um projeto de conscientização ambiental. Então, nós estamos fazendo uma prática, é um exercício de imersão na natureza.
É um circuito de geralmente 3 horas, onde eu pego as pessoas, principalmente as pessoas que vêm visitar a nossa região, e faço turismo de vivência com elas. Elas vão vivenciar e ficar em imersão com a natureza. E ali a gente explica a nossa biodiversidade, a importância da área de preservação. Eles vão conviver com outras espécies da natureza. E ali tem todo um trabalho em cima das pessoas para que elas possam replicar isso para outras pessoas quando elas visitarem os mesmos lugares. Então, são visitas que eu faço. Por exemplo, existe eu levo as pessoas, é tudo de caiaque, tá? Outra coisa que me perguntaram depois da rádio, eu encontrei umas pessoas neste fim de semana. Conta que você encontrou uma pessoa de Santos. Não, a filhada dela, acho que a sobrinha dela estava aqui de Santos. Escuta isso, Sou Simone. péssimo para guardar nome. Não tem problema. Mas eu estava aqui ali um pouquinho para frente do quiosque, perto da divisa ali, ali no Porto Novo, e a pessoa, ela estava lá com o stand-up dela, tudo direitinho, né? E ela começou a conversar e falou, puxa, eu escutei, na rádio que você estava, eu escutei vocês na rádio. Ela tem um testemunho que viu nós semana passada. Que e legal, eu conversei com ela sobre esse passeio. E isso foi legal para mim deixar um alerta aqui, que as pessoas, ela me perguntou quanto custa fazer esse passeio. Gente, isso não é custo. Como é que eu vou cobrar, transferir conhecimento e transferir consciência ambiental? Isso não tem então, preço, só tem valor. Exatamente. Então, a gente não cobra para fazer esse trabalho. Porque as pessoas já associam isso com o comércio. Exatamente. Não, esse lado B, ele é um trabalho social. É um trabalho de conscientização. Igual nós fazemos aqui no Rio Juqueriquerê. Nós fazemos esse passeio de 3 horas explicando a importância do rio, a importância da preservação e mostrar a nossa cultura caiçara que tem aqui. Tem muita história e tem uma importância de extrema relevância. Esse é o projeto. A gente combinou de falar de um assunto por vez, tem bastante. O que você acha de você explicar hoje, que a gente tem mais uns minutinhos, sobre o que significa essa realidade virtual versus vida real? Você acha legal ou você está preparado para outro? Não, então... Vamos começar desse. Eu estou vendo uma criança aqui numa gangorra. Isso. Eu achei muito legal. Eu fiz esse vídeo, por quê? Porque, assim, as pessoas estão muito aqui, ó. Entendeu? E elas estão se afastando muito da essência delas. Nós fazemos parte de um todo. Nós não somos o todo. E os próprios algoritmos, a própria internet, ela acaba individualizando muita pessoa. Você entendeu? Então, na verdade, o que eu faço, um trabalho que eu faço, e também tem uma novidade aqui para o próximo semestre, nós estamos vindo com uma bateria de novidades para fazer um trabalho para as gerações que estão chegando. Então, estou tentando mudar a conscientização da nossa geração, mas é muito mais fácil se eu conseguir já fazer um trabalho voltado para essa geração que está vindo. Se ela já vê que a consciência é normal. Então, a minha filhada de 2 anos, ela teve esse fim de semana aqui no feriado, e eu já faço questão de levar ela pé na areia, pé no chão e tudo mais. Por quê? Porque eu já peguei nesses passeios pessoas de adolescentes de 16, 17 anos que cansam de ver o mar. Aqui. E o dia que foi fazer o passeio, aqui, né? O namorado tem que pegar no colo, colocar no carro e falar, eu não vou pisar nessa areia. Foi o primeiro contato. Como assim primeiro contato? Que acontece. Já tinha ouvido. Você entendeu? Então não. Então o que eu estou falando? Essa realidade virtual é o seguinte, cada vez mais é inevitável, né? Que as pessoas vão, inclusive por causa do metaverso, que é um tema muito legal da gente abordar, muito importante, e porque é importante para os pais entenderem o que é isso. Entendeu? Olha, eu preciso pegar essa pessoa e falei, não... conscientizar, né? Eu não tenho como te tirar desse mundo, mas existe um o outro paralelo. Não abandone esse, porque senão você vai ficar com seus músculos atrofiados e o músculo que eu falo, inclusive, é daqui. Ó. Então, eu quero te dar parabéns pelo lado B. Eu quero incentivar todo mundo a conhecer o vlog do Lirola. Mas tem um detalhe aí. Temas a cada semana. Ó, o que eu costumo dizer sobre isso? Não sou nada contra. Você vai dizer que não é terapia, mas é terapêutico? Exatamente. Esse é um dos slogans que tem no meu projeto. Maravilhoso. Mas só que assim, mais do que ficar falando sobre o meio ambiente, a gente tem que fazer uma ação. Então, eu posso vir aqui e ficar falando. Não, mas o meu projeto é fazer. E não é quantidade. Se eu pegar uma pessoa e essa pessoa replicar, para mim já valeu. Tanto que nas próximas vezes que ela volta nos mesmos ambientes que eu levo, não precisa de mim. Só que ela vai voltar de forma consciente e passar para as mesmas pessoas. E nesse papo de ação, cadê a sua ação?
Vamos remar sábado? Vamos embora. E quarta-feira você conta a experiência para o seu público. Maravilha. E olha... Eu também vou. Olha vamos. isso. Então Que vamos. show. Vamos fazer essa imersão. Vamos fazer. Está o convidado, nosso amigo. A hora que você quiser, vamos fazer essa imersão. Sabe o que é legal? Que eu falei a semana passada e repito. Nós não temos programa Bastidor igual. Não temos. Cada quarta-feira é diferente, é motivador, é empolgante e a gente está recebendo muitos elogios graças a toda a equipe, ao Adilson que fica aqui na mesa, a Patrícia que apoia, que manda a matéria, a Simone que está aqui, ao Lirola, ao Fábio Ferreira que mesmo não estando aqui, está aqui, porque ele apoia a gente. Todo presente. Né? E a todo mundo. Estamos aí sempre fazendo o nosso melhor para que todos possam acompanhar. Inclusive mandar os 2 últimos abraços de hoje. Né? A Patrícia está te parabenizando a todo mundo da bancada de hoje, agradecendo os mimos que a Simone deixou aqui com a gente, Simone Conexões, né? E também o Willy van der Stappen, parabéns pela ação. E Adilson, quantos vários minutos a gente tem? 1. Então em 1 minuto pode fechar. Não, eu agradeço aqui o convite de estar aqui de novo, me coloco sempre à disposição da rádio e do seu programa, sempre que precisar ter um esclarecimento, uma prestação de serviço. Retificação, o programa é nosso, tá? Né? Porque é uma prestação de serviço Legal. levar esse tipo de conteúdo pro empresário, que eu falei, é um problema cultural e que a gente vai ter que resolver antes, e resolvam antes que as sanções administrativas e as multas chegam. E convido a todos a procurar fazer esse trabalho de ambientização, porque a nossa Caraguatatuba merece, ela é linda, e ela merece que mais e mais pessoas estejam engajadas nesse projeto de conscientização ambiental. Isso aí. E como sempre a gente procura fazer parte da solução e não do problema. Quer encerrar o programa de hoje convidando para mais alguma coisa, Simone, ou para incentivar amanhã? Só um agradecimento e lembrar do Café Empresarial que vai acontecer amanhã a partir das 8h30 ali na Associação Comercial. Um grande abraço, muito obrigada pela oportunidade e eu vou deixar o convite em aberto para o Lirola ir até a associação, de repente a gente fazer lá uma palestra, um evento para levar esse conhecimento aos nossos associados, que é muito importante. Show de bola, muito obrigado pela participação, pelo apoio e a todos vocês que estão na live, todos que estão na rádio, estão no planeta, escutando a nossa querida Antena 8 FM no seu programa Bastidores com Alexandre Bavoso. Até a próxima quarta-feira. Até logo.